O nosso bate-papo dessa tarde vai ser com a professora de oratória, a Marina, que vai explicar um pouquinho pra gente como identificar se alguma pessoa está mentindo. Será que está contando alguma coisa que ela inventou? Enfim, fique atento a esses sinais. E olha, gente, fazia tempo que ela não vinha aqui no programa. Tudo bem, Marina? Tudo bem, tarde. Nubi, você? Tudo Obrigada bem. pelo convite. Então, Marina, eu quero que você fale pra gente, existem então alguns sinais que podem ajudar a identificar quando uma pessoa está mentindo? Sim, existem alguns sinais. Primeiramente, é importante a gente falar que todo mundo mente, tá? Se você que tá aí tá falando, eu não minto, mente sim. Todo mundo mente, mas aí a gente não vai entrar no mérito dos motivos, né, pelos quais as pessoas fazem isso, mas todo mundo mente. E existem alguns sinais que indicam que alguma pessoa pode estar mentindo, mas é importante a gente ressaltar aqui que a gente nunca consegue analisar individualmente, fez isso, tá mentindo. Não. Existe aí um contexto de fatores que a gente precisa levar em consideração, mas existem sim alguns gestos, alguns movimentos, algumas expressões faciais que indicam uma mentira. E a gente precisa ficar bem atento, né, Marina, porque são detalhes, né? E a pessoa assim, às vezes, mas será que é isso? Será que não é? Então precisa ficar bastante atento, porque às vezes vai ficar, mas será que é isso? Será que não é? Dá uma confusão também, né? Dá uma confusão. Por isso que precisa ter essa análise de um conjunto. Existe muito aquela ideia, tá com o braço cruzado, tá mentindo, ou tá fechado. Não, de repente é o ar-condicionado que tá muito frio, ela tá com frio, tá aqui se esquentando. Então precisa ser levado em consideração aí uma série de fatores. E Marina, então de forma geral, assim, como que a gente pode saber se alguém está mentindo? Alguns indicativos que é o ponto-chave, digamos assim. Quando a gente mente, lembra que todo mundo mente. Quando nós mentimos, o nosso corpo entra em um estado de tensão. Então, o corpo revela algumas dinâmicas. Então, se eu estou em um estado de tensão, meu corpo vai responder. Por exemplo, eu vou esconder as mãos. Então, quem mente tem uma tendência a esconder as mãos. As mãos são a parte mais sincera do nosso corpo. Então, se eu estou mentindo, não estou sendo sincero, logo vou esconder as mãos. Então, se está ali sentada a uma mesa, tem uma tendência a colocar as mãos embaixo da mesa, ou então atrás do corpo, ou mesmo cruzar os braços a fim de esconder as mãos. Então, existe essa tendência a esconder as mãos. E a gente pode falar, então, por exemplo, assim, alguns movimentos corporais também são indicativos que a pessoa está contando uma mentira, inventou alguma coisa também? Sim, então como eu disse que o nosso corpo fica em um estado de tensão, a pessoa tem uma tendência a piscar de forma mais frequente, na intenção de umidificar os olhos, porque o nosso corpo reage a esse momento de tensão e os olhos secam, a boca seca, então ela vai piscar mais freneticamente do que o normal, na intenção de umidificar os olhos, ela vai tentar umidificar os lábios, então ela fica lambendo os lábios para umidificar também, porque a boca secou, são aí também indicativos para ficar de olho. Até porque, como você falou, Marina, como o nosso corpo fica nessa tensão, ele vai tentar compensar de alguma forma essa tensão que ele está sofrendo, né? Isso, exatamente. Eu quero que você fale pra gente, então, como você falou assim, das mãos. Então, a mão fechada, mexendo em álcool, no pescoço, na nuca, enfim, são indícios que a pessoa pode estar contando uma mentira. São indícios, sim. Porque como o nosso corpo fica mais nervoso, com uma adrenalina mais alta, a gente precisa, de alguma forma, extravasar isso. Então, a gente se mexe mais que o normal. É algo inconsciente, mas que acontece. Então, vou mexer a mão, vou ficar mais agitado, porque eu estou com a adrenalina mais alta. Então, é sim indicativo também. Mas a pessoa, assim, pode, por exemplo, eu vou tentar controlar minha mão aqui para a pessoa não descobrir que eu tô contando uma mentira, enfim, mas fica difícil, né? Fica difícil porque o corpo fala, o corpo tá reagindo. Então, algum sinal, geralmente, a pessoa dá. E, Marina, você comentou sobre os olhos. É só essa piscada que pode identificar ou a pessoa pode fazer alguma coisa diferente também com o olhar? Normalmente, a pessoa que mente, ela tem uma tendência a olhar muito fixamente, então ela procura não desviar o olhar, porque a gente sabe que o contato visual é muito importante. Existe muito aquela crença, e é verdade realmente, de que os olhos nos olhos indicam uma sinceridade, uma verdade. Então, se eu estou mentindo, eu vou fazer de tudo para olhar mais fixamente ainda para você não achar que eu estou mentindo. Então, esse contato mais fixo ainda
também é um indicativo. Até porque a gente pode falar, Marina, quando a gente está conversando normalmente com uma pessoa, é comum a gente olhar para a pessoa, que nem aqui no caso olhar para vocês que estão assistindo a gente, olhar para o ambiente como um todo, não vai só ficar fixamente na pessoa, né? Isso, exatamente, porque aí esse contato visual muito fixo fica algo muito forçado, não fica natural como é normalmente quando a gente está conversando. Então já fica aí bem aparente, epa, por que tá me olhando tanto? E Marina, antes até quando eu estava preparando as perguntas para fazer para ti no nosso bate-papo, eu vi alguns sinais assim, o olho olhar para o lado esquerdo, para o lado direito, tem isso também, mas é muito difícil, né, também essa questão. Então, essa parte aí é bem polêmica, de que olhar para um lado indica que está tentando lembrar, olhar para o outro lado indica que está inventando, mas isso ainda não foi comprovado. Tá? Existe sim essa polêmica, essa discussão, mas ainda está em estudo, então não é nada certo. Até porque vai ficar difícil, né? Você vai ficar prestando atenção no olhar, aí você nem vai prestar atenção tanto no que a pessoa está falando, enfim, exatamente. no contexto. Tem outras coisas que a gente pode analisar que são mais certeiras. E sobre o tom de voz, Marina, também é percebido quando a pessoa está mentindo, que ela muda o tom de voz também? Também, porque se o meu corpo está em tensão, eu normalmente vou alterar a minha voz também. Então, uma voz trêmula, tá mentindo, tá falando com a voz trêmula também por causa do nervosismo, é natural. Ou então a pessoa tem uma tendência a querer falar mais alto, porque ela quer mostrar que ela tá falando a verdade, então ela quer mostrar segurança. E aí tem uma tendência a levantar o tom da voz, o volume da voz. Então, a voz altera sim. Normalmente não fica uma voz como ela fala no dia a dia. E Marina, nesse caso do tom de voz, mas por exemplo assim, se a pessoa está contando algum assunto mais delicado, algum assunto que mexe com ela, enfim, também pode ter essas alterações da voz, né? Também, porque o corpo está nervoso, independente se for por mentir ou se está falando sobre algum assunto que mexe com ela emocionalmente, o corpo também sente tudo isso e ele reage. E, consequentemente, a nossa voz também tem aí uma alteração, sim. E, Marina, sobre o choro, quando algumas pessoas querem convencer muito, eu tô contando a verdade, enfim, elas podem também fazer essa simulação do choro também? Também, mas aí já é um nível, uma pessoa um pouco mais perigosa, uma pessoa manipuladora. Mas é possível sim, tem gente que consegue chorar a fim de convencer realmente, bem perigoso. E tem alguns outros sinais assim corporais que a gente não tocou no assunto, que as pessoas demonstram quando estão mentindo, enfim. E até para fazer essa separação, eu tô fazendo isso porque eu tô nervosa, é um assunto delicado. Opa, peraí, aqui pode ser que a pessoa esteja contando uma mentira. Vamos fazer essa separação também. Por isso que a gente precisa analisar todo um contexto. É muito importante a gente frisar isso, sabe? Mas analisar principalmente a questão das mãos. Realmente, esse é o maior indicador. Porque isso vem lá dos nossos primórdios. Quando vinha uma outra pessoa com a mão escondida, isso já deixava em alerta. Epa, será que está escondendo alguma arma? Será que essa pessoa quer me machucar? E a gente traz isso até hoje. Então, essa coisa de esconder as mãos normalmente está ligada a esconder algo na fala também. E a gente pode até falar, porque assim, Marina, quando as mãos, por exemplo, dependendo do que você vai fazer, enfim, vai ficar gelada, vai ficar quente, enfim, e são coisas que a gente não consegue controlar, né? Não consegue. Isso que é o mais mágico da parte da linguagem corporal, que é tudo muito inconsciente. Muitas vezes a gente não tem controle sobre isso, a não ser que você estude muito, entenda essas dinâmicas e aí tente controlar para não transparecer, mas ainda assim, sempre alguma coisa escapa. Então, Marina, para a gente finalizar, eu quero que você faça um resumão para a gente, então o pessoal ficar atento, de começar a perceber os sinais de quando possivelmente a pessoa pode estar mentindo. Certo. Então, é muito importante analisar como é o comportamento padrão daquela pessoa. É uma pessoa que gesticula bastante e aí do nada ela para de gesticular ou o contrário? Por que ela está tendo essa mudança tão brusca na comunicação dela? Alguma coisa está errado, isso não é o normal dela. É uma pessoa que normalmente sorri quando está falando, é uma pessoa mais sorridente, tem uma voz firme. Por que essa voz está trêmula? O que ela está me escondendo? Então, analise como é o comportamento padrão
para depois você conseguir ver quando existirem aí algumas diferenças. Então, Marina, eu quero te agradecer por essas dicas. Obrigada, viu? Obrigada. E eu quero que você faça convite para as pessoas aí, se ficou com um pouquinho de dúvida, enfim, quer saber um pouquinho mais desse assunto, te acompanhar no seu Instagram também. Claro. Pessoal, então eu sempre trago técnicas de oratória, de comunicação, de linguagem corporal no meu Instagram, @estudio.verbo. Podem seguir lá. Marina, obrigada novamente por essas dicas. E eu também quero agradecer a loja IsaFest pelo look da entrevista de hoje. Faço convite para você fazer uma visita à IsaFest, que tem aqui em Toledo, em Assis também. Lembrando que o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e também todos os sábados, das 9 às 17 horas. E o endereço aqui em Toledo fica na rua Barão do Rio Branco, 1145, bem no centro. E o Instagram, @loja IsaFest. Espero que tenham gostado dessa dica, aprender um pouquinho mais como identificar que aquela pessoa está mentindo e até a próxima.